Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pronto. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez, para podermos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor, palavra esta que limpa, liberta, traz vida, traz alegria ao coração, traz ânimo, fôlego. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Se puder, abra juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, do versículo 23 a seguir. 4 evangelhos, dos 4, aí está o primeiro deles. Capítulo 4, bem no início, do versículo 23 a seguir. Enquanto você procura, quero louvar a Deus, porque o pastor Eliezer falou assim, amigo nosso de adolescência, de juventude, e parou por aí. Obrigado, quero agradecer, porque se ele continua, fica difícil. Uma certa vez eu tinha um amigo que era oftalmologista, e eu não tinha 40 anos de idade ainda. Ele disse assim, Isaías, vai lá para a gente dar uma olhada nos seus olhos. Eu falei, não precisa, eu enxergo muito bem de longe, de perto, pode ficar tranquilo, leio bula de remédio. E ele disse assim, mas vai lá para a gente perceber como é que está a pressão dos olhos e tal. E eu fui. Eu falei, realmente seus olhos são muito bons e tal. Ele falou, você já fez 40 anos de idade? Eu falei, não fiz ainda. Ele falou, então faz o seguinte, quando você fizer 40 anos de idade você vem aqui. Irmãos, eu não sei se ele era profeta, eu não sei o que foi que aconteceu, que no dia que eu fiz 40 anos de idade, eu fui ler a Bíblia no púlpito, parece que a Bíblia sumiu, eu não enxerguei nem a Bíblia nem a igreja mais. Falei, o que aconteceu? Fui lá e a partir daqueles dias meus olhos começaram a enfraquecer. É impressionante. E o pastor José estava me dizendo ali ainda que consegue ler sem óculos. É um privilégio, né? É uma coisa muito boa. Eu já não tenho mais esse privilégio, então permitam-me usar por alguns instantes aqui o meu amplificador visual. Percorria, diz a palavra do Senhor a partir do versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Numerosas multidões o seguiam. Te rendo graças, bom Deus, pela oportunidade que me dá nesta noite. Concede-me o privilégio de mais uma vez, Senhor, por alguns instantes, ser usado por tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vocês já começaram a pensar quantas e quantas foram as vezes que nós, todos nós, acredito eu que todos nós, já olhando para o mundo que está ao nosso redor, a gente disse assim, tem coisas que precisam mudar, tem coisas na cidade de Barra Bonita que precisam mudar. A gente vai olhando, vai observando, e a gente diz assim, isso aqui deveria não estar aqui, aquilo deveria estar em outro lugar. Ou então, pessoas ao nosso redor, a gente diz assim, essas pessoas precisam mudar, fariam muito bem se elas mudassem. Às vezes na nossa família, às vezes é o pai e a mãe, às vezes são os filhos. A gente diz, esse menino precisa mudar, essa menina precisa mudar. Mas poucas são as vezes que nós olhamos para nós mesmos e chegamos à conclusão de que quem precisa mudar somos nós. E às vezes nós precisamos fazer um exame, um autoexame, e humildemente dizer assim, eu preciso mudar também. Tem coisas que estão ao meu redor que precisam mudar, mas estas coisas somente mudarão se eu mudar. Existem coisas ao meu redor que precisam passar por transformações, mas só passarão se eu passar por uma grande transformação. Jesus recebeu da parte do Pai uma das missões mais difíceis de toda a humanidade. Jesus recebeu como incumbência transformar o mundo todo. Transformar-se não é uma coisa fácil. Transformar a nossa família, a nossa cidade não é uma coisa fácil. Imagine receber da parte de Deus a missão de transformar o mundo inteiro.
Que mensagem deveria ser essa? Que postura deveria ele ter para que pudesse mudar o mundo inteiro? Mas não apenas Jesus recebeu a missão de mudar o mundo inteiro, de transformar o mundo inteiro com a sua vida, com a sua mensagem, mas Deus não facilitou muitas coisas, não. Quem sabe se fosse eu o Senhor, quem sabe se eu fosse Deus, teria feito do caminho de Jesus um caminho mais suave. Eu não sou Deus, eu não sei todas as coisas, então vamos confiar na sabedoria divina. Deus poderia, quem sabe, ter colocado Jesus na cidade de Atenas. Vamos fazer o seguinte, Senhor, vamos começar a transformar o mundo a partir de Atenas. Aqui é que estão os grandes pensadores, daqui é que saem as grandes filosofias da vida. Não levou para Atenas. Senhor, então vamos começar, quem sabe, de Roma, a capital do império, onde todas as pessoas querem ir, onde todos os caminhos levam para Roma. Também não vamos começar de Roma. Então, de onde nós vamos começar a transformar o mundo? Quem sabe de Jerusalém, a capital da religião, onde estavam os saduceus, onde os fariseus queriam um lugar à sombra. Também não vamos começar nem de Roma, nem de Atenas, não vamos começar a transformar o mundo, nem de Jerusalém. De onde vamos começar a transformar o mundo? De um pequeno lugar, um lugarejo chamado Galileia. Talvez você possa dizer assim: mas a Galileia naqueles dias era um grande lugar. Não era. Só para que vocês possam ter uma ideia, havia cidades na Galileia que eram consideradas cidades que eram tão pequenas como os patrimônios que circundam a cidade de Barra Bonita. Eram cidadelas inexpressivas, não tinha grandes pensadores, não tinha economia forte, não havia bancos, não havia shopping center, não havia asfalto, não havia templos como esse, não havia absolutamente nada. As pessoas eram muito pobres. Imagine começar uma mensagem, começar um movimento que vai transformar o mundo em todo por um pequeno vilarejo, por uma pequena comunidade. Mas você deve estar pensando assim: mas Deus certamente colocou ao lado de Jesus gente com uma capacidade intelectual fantástica. Não, Jesus se acercou de 12 pessoas, na sua maioria pescadores, ribeirinhos, gente que falava como você e eu falamos, mas você e eu falamos melhor do que eles falavam. Eles moravam nas cercanias do estado. É por isso que Isaías, quando vai falar da Galileia, ele chama a Galileia dos gentios. Por que a Galileia dos gentios? Porque eles estavam todos cercados por gente que não fazia parte de Israel. É por isso que Mateus vai chamar a Galileia das nações, porque eles estavam próximos de gente que não fazia parte da linhagem de Israel. Que difícil, não? Você não acha difícil? Já imaginou se nós recebêssemos a incumbência de Deus de transformar a cidade de Barra Bonita? Não, é muito grande. Vocês receberão da parte de Deus a incumbência de transformar a Coab. O sonho nosso, já imaginaram? Quantas pessoas com tantos pensamentos diferentes, trabalhando em lugares diferentes, com intenções diferentes, com desejos diferentes, e Deus os plantou neste lugar. E nós não sabemos do que Deus é capaz. Nós sempre achamos que quando Deus vai fazer coisas grandiosas, Ele começa grandiosamente. Não é verdade. É uma pequena semente, é uma pequena palavra, mas dita de coração, na hora certa, no momento certo, é capaz de transformar o mundo inteiro. Talvez você diga assim: pastor, a minha voz é frágil, o meu canto é frágil, é incapaz de transformar uma congregação como essa, que dirá um bairro como o nosso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: todas as vezes que eu me levanto para pregar, eu sei que eu não vou conseguir transformar o mundo inteiro, mas se eu conseguir transformar uma pessoa através da instrumentalidade do Evangelho, terá sido para essa pessoa uma transformação enorme, terá sido para o mundo dessa pessoa uma transformação enorme. E por que eu estou dizendo isso? Porque poucas são as vezes que nós temos consciência de que nós estamos lidando com eternidade. Quando alguém se levanta num púlpito como este e fala do grande amor de Deus, e uma pessoa na sua simplicidade levanta uma das suas mãos dizendo que quer aceitar a Cristo Jesus como Senhor da sua vida e o faz de coração, a eternidade desta pessoa é transformada. A sua eternidade é colocada agora numa balança que pesará, onde ela nunca mais se verá distante da graça de Deus, da bondade de Deus. Por isso, para aquela pessoa foi um mundo de transformação. A palavra do Senhor nos diz que Jesus saiu pela Galileia,
nas ruas empoeiradas da Galileia, nos lugares onde as pessoas não queriam pregar. Claro, quem é o pregador que não quer pregar nas grandes catedrais? Qual é o pregador que não quer pregar para multidões? Qual é o cantor que não quer eletrizar as massas? Mas Jesus fez o caminho contrário. Jesus foi para os lugares mais inóspitos. Jesus foi para os lugares mais simples. Jesus falou com as pessoas a quem ninguém dava crédito. E foi a mensagem de Jesus a estas pessoas que transformou o mundo todo. E transformou de tal maneira que essa transformação chegou aos dias de hoje. Alcançou a minha vida há mais de 30 anos atrás. E tem falado ao meu coração dia após dia, me impossibilitando de distanciar-me da graça de Deus. É esse mesmo evangelho que tem falado ao seu coração. Se você observar o texto, a palavra do Senhor vai nos dizer: e Jesus pregava o evangelho. Jesus não pregava autoajuda, Jesus não pregava princípios de filosofia, Jesus não pregava palavras de psicologia. Não, Jesus pregava o evangelho. E todo púlpito que se preza deve continuar a pregar o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é simples. Simples de pregar, simples de entender e simples de aceitar. O evangelho diz o seguinte: todos nós fomos criados por um Deus amoroso. Todos nós fomos criados com um propósito, com um plano. Mas, porque nós quisemos tomar as rédeas das nossas vidas nas nossas próprias mãos, nos distanciamos do Senhor. E isso fez com que nós nos tornássemos cada vez mais feios. Isso fez com que nós fôssemos perdendo a nossa humanidade. Isso fez com que nós fôssemos cada vez mais aprofundando no lamaçal do pecado. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte, que enviou o seu Filho. É por isso que nós dizemos que o textuário da Bíblia está em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não se perca, não se desarme, mas tenha a vida eterna. Este é o evangelho de que Deus se importa conosco. Este é o evangelho de que Deus está presente na igreja, mas está presente na UTI do hospital. Este é o evangelho de que Deus está presente na UTI do hospital, mas está também dentro dos presídios. Este é o evangelho que busca o ser humano onde quer que ele se encontre. Deus ama as pessoas, Deus quer bem as pessoas a quem nós amamos, Deus ama também. As pessoas com as quais nós não nos damos bem, Deus ama também. As pessoas que nós não queremos bem, Deus ama também. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou Barra Bonita, mas amou Igaraçu do Tietê, mas amou a Coabe, mas também amou as cidades circunvizinhas. Deus nos amou. Eu tinha 11 anos de idade quando ouvi o evangelho. O evangelho penetrou na minha alma, transformou o meu coração. Talvez poucos daqueles que me ouvem aqui hoje me conheçam de fato. Talvez até mesmo aqueles que julgam me conhecer, pouco me conheçam. Não conheceu o meu coração. Um coração extremamente vingativo. Alguém que tinha uma lista de pessoas a quem haveria de fazer maldades. Uma pessoa tremendamente insegura, querendo ser amado por todos e apenas por alguns, querendo tudo sem ter nada. Foi o evangelho que consertou a minha vida. Eu sei, o Senhor me salvou do mundo, o Senhor me salvou das influências do diabo, mas acima de tudo, o Senhor salvou-me de mim mesmo. Quantas foram as vezes que eu julguei ser mais do que era, que eu julguei ser mais capaz do que tinha. Mas eu me lembro bem que foi num culto simples, numa garagem simples, em que um homem simples me deu naquele dia uma oportunidade de simplesmente falar do evangelho. Naquele dia eu fiz um pacto com o meu coração e disse: eu hoje volto para nunca mais sair. Já se passaram quase 30 anos e eu tenho só um arrependimento de que precisei estar ali para voltar. Quem sabe, se eu nunca tivesse saído, eu nunca teria tido a oportunidade de voltar. O evangelho faz isso.
Todos nós estamos aqui por causa do Evangelho. Estas portas estão abertas por causa do Evangelho. E Jesus pregava o Evangelho. E a Bíblia nos diz que as multidões iam, que as multidões o seguiam. E diz mais o texto, observe, pregando o Evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades. Diz-nos o texto que as pessoas traziam até eles 3 tipos de enfermos. Primeiro, traziam os endemoniados. Quantas e quantas são as pessoas que o Evangelho, quando as alcança, tem problemas com a sua espiritualidade. Gente possessa por espíritos malignos, gente que não sabe se vai ou se vem. A Bíblia nos diz que em uma das suas andanças, Jesus abriu um espaço na sua agenda conturbada, na sua agenda extremamente tomada de responsabilidades, para atravessar o mar da Galileia e encontrar apenas um homem. E a Bíblia nos diz que este homem estava completamente possesso de espíritos malignos. A maior parte das pessoas que me ouvem nunca tiveram essa experiência de ter a sua mente, o seu coração roubado por uma força maligna, uma força que te faz ir para a esquerda quando você quer ir para a direita, uma força que te manda levantar quando você quer sentar, uma força que te faz andar quando você quer descansar. Mas ele não tinha apenas uma. A Bíblia nos diz que eram inúmeros. Você consegue imaginar uma situação assim, em que uma voz te diz vai para a direita, a outra diz vai para a esquerda, em que alguém diz sente, outra diz levante-se? A loucura é tamanha que você começa a rasgar a pele, que as roupas se lhe perturbam. E esse homem começou a andar desnudo pelas ruas, até o dia em que se encontrou com o meigo Nazareno, e o Evangelho transformou a sua vida. A Bíblia nos diz que traziam a eles os endemoniados. Uma certa vez estavam numa sinagoga, numa dessas sinagogas que o texto diz, e um homem cheio do que não vale, cheio do que não presta, levantou-se lá atrás e numa voz gutural diz: a que vieste? Porque vieste me atormentar antes dos tempos? E Jesus, com uma simples palavra, fez com que aquele homem estivesse liberto, não apenas naquele dia, mas para o resto da sua vida. O Evangelho limpa e lava os homens, sim, da influência dos demônios, mas diz-nos o texto que traziam a ele também todos os lunáticos, gente com problemas mentais. A mente pode adoecer. Você pode ferir o pé? Pode. Você pode ferir o cotovelo? Pode. A mente também pode ser ferida. É por isso que há males hoje em que nós não vemos, mas percebemos. Gente com depressão, gente com angústia na alma, gente que não sabe para onde ir, não sabe ter alegria na vida, gente que caminha de cabeça baixa. O Evangelho é luz para estas pessoas também. Traziam a ele as pessoas que sofriam a sua mente, mas não apenas. Traziam a ele pessoas que tinham problema no seu físico, gente que não tinha o INSS, que não tinha um projeto onde pudesse ir uma UPA. Traziam e Jesus os curava. O que é que o Evangelho nos diz? Que Deus está sempre pronto a tocar em todo e qualquer ser humano, onde quer que ele esteja sangrando. Pode ser que você entrou aqui nesta noite preocupado, pode ser que você entrou aqui nesta noite com o coração dilacerado, pode ser que você entrou aqui nesta noite desesperançado. O Evangelho é resposta para a sua vida, como foi para a minha, como é para todos nós. E vou lhes dizer, assim como Jesus o fez, Jesus enviou a mim e a você a fazermos também. Esta cidade não sabe o valor que tem uma porta de uma igreja aberta. Essa cidade não sabe aquilatar. É uma bênção ter uma porta como essa aberta, onde num púlpito como esse se fala não sobre outro assunto, senão sobre o Evangelho. Esta é a única mensagem que pode transformar o mundo. Não é uma mensagem de autoajuda, mas é uma mensagem de uma ajuda que vem do alto e alcança a todos nós. Por isso, se Deus me permitir, eu quero orar por você, na esperança de que você também ore por mim. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu precioso nome. Às vezes, Senhor, achamos que o que o Senhor está fazendo conosco é tão pequeno, tão pouco, mas no pouco o Senhor é glorificado, na carência o Teu nome se levanta, e eu Te louvo, Senhor. Eu Te bendigo, ó Deus, porque tudo que precisamos está em Ti, e em Ti encontraremos e nos abastaremos. Abençoa, Senhor,
Abençoa cada um dos meus irmãos que estão em pé e os que estão sentados também. Senhor, tem gente aqui que eu seria incapaz de olhar para dentro de cada um deles, e o Senhor os vê, o Senhor os vê. O Senhor vê mais do que um simples roupa, o Senhor vê mais do que, Senhor, braços cruzados, o Senhor vê. Vê o que eu não vejo. O Teu Evangelho tem essa capacidade de perscrutar, o Teu Evangelho tem essa capacidade, ó Deus, de tirar de dentro de nós aquilo que o Senhor não plantou, de colocar abaixo, Senhor, aquilo que o Senhor não erigiu. Levanta, Senhor, dentro dos nossos corações um templo de adoração ao Teu santo nome. A nossa vida nós entregamos a Ti, Senhor, de todo o coração. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Deus te abençoe. Deus te guarde. Quero agradecer mais uma vez o pastor José Pessoa. Talvez vocês não saibam, pastor José Pessoa, eu sou o filho postiço dele. Eu às vezes acho que eu sou mais filho dele que o Gideão, mas o Gideão não gosta que eu diga isso. Às vezes eu acho que eu sou mais filho dele do que os outros não gostam que eu diga isso, mas eu me sinto, não mais, mas eu me sinto com. Às vezes eu fico pensando se eu deveria colocar meu nome Isaías Pereira da Silva Pessoa, eu fico assim meio, mas deixa para lá. Bem. Amém, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Vou dar aqui seu amigão, ó. Seu amigão. Ó, isso é verdade. Eu fiz 44 anos no dia 2 de dezembro, e até um tempo atrás eu conseguia ver as letrinhas pequenas bem de pertinho. Agora já tenho que afastar um pouco mais, porque eu já não consigo ver. Então também preciso passar pelo processo do oftalmo também, mas na hora certa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade de estar na sua presença. Eu gostaria de saber, esse jovem que está do lado do irmão Zezinho, já tem aceitado a Cristo como Salvador da sua vida, querido? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele trabalha, ele está ajudando o pastor Abdias aqui? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Já temos ouvido uma bela mensagem vindo dos céus para o nosso coração. Avisando aos irmãos que amanhã nós temos, a partir das 8h30, oração até as 9h, e das 9 às 10, escola bíblica dominical, e às 19 horas é um grande culto de Santa Ceia na presença do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. O Isaías já esteve orando por nós, então vamos dar a bênção apostólica cantando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Vão todos na paz do Senhor. Cumprimente seu irmão na mesma paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.